Zeekr modelo X, aqui na versão topo de linha flagship. Pessoal, esse carro aqui está disponível no mercado brasileiro em duas versões. Tem a Premium e a Flagship. Essa aqui é a mais completa. Inclusive, esse aqui 100% elétrico. Tem tração aqui nos dois eixos, um motor em cada eixo, o que garante uma performance muito legal. Mas para quem não sabe, o que é a marca Zeekr? Pois bem, é uma das marcas do conglomerado Geely, que é aí a marca chinesa. E olha, essa marca é bastante competente. Só para vocês terem uma ideia, a Geely é dona, por exemplo, da Volvo. Já há algum tempo que ela é dona da Volvo. Inclusive, esse carro aqui, o Volvo EX30, compartilham a mesma plataforma, mas a curiosidade, ele é mais sofisticado do que o Volvo EX30. E olha só, pessoal, se você já escutou o nome Geely aqui no mercado brasileiro, inclusive recentemente a marca chegou ao Brasil com seus próprios produtos com o modelo EX5, também um 100% elétrico aí numa parceria com a Renault. Mas aqui nós vamos falar especificamente da divisão Zeekr, que eu posso afirmar para vocês, é a divisão topo de linha da Geely. E nesse carro aqui tem muita tecnologia que eu garanto para vocês, que vocês nunca viram. Como a Zeekr é uma divisão topo de linha da Geely, aqui ela usa o que tem de melhor no grupo. Inclusive, o centro de design da Zeekr fica na Suécia. Muita gente fala, eles usam o centro de design da Volvo. Não, não usam. Eles têm ali um outro centro de design dedicado para a marca Zeekr. Inclusive, muito do que está aqui nesse carro, a gente sabe que a Geely aprendeu aí com a marca Volvo. Só que ela pegou tudo isso e colocou num outro patamar. Começando pelo design. Se você olhar aqui o Zeekr X, você já percebe que ele foge completamente ao lugar comum. Aqui na frente, você tem esse conjunto aqui de iluminação de faróis, todo dividido. Mas não é só iluminação. Você olha para o carro, você percebe que o design dele também busca, digamos assim, ser diferente do que normalmente a gente vê nos outros carros. Falando em assistências, esse carro aqui é mais do que completo. Vamos começar por aquelas que o carro utiliza em baixa velocidade. Então, claro que um carro desse vai ter 4 sensores ultrassônicos aqui na frente, tem mais 4 lá atrás. Tem também um sensor ultrassônico aqui na lateral, um aqui na frente e outro na parte de trás, porque ele tem um sistema de estacionamento automático. E também para as manobras de baixa velocidade, o carro também conta com câmeras 360 graus. Então você tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma lá na traseira, que claro, coloca aquelas bonitas imagens de 360 graus com vários modos de visão diretamente na tela da central multimídia. Então, em matéria de assistência em baixa velocidade, esse carro aqui é verdadeiramente completo e vamos demonstrar isso para você. E para quando você está em média ou alta velocidade nas vias, também temos um sistema de assistência à condução muito completo, baseado em radar eletromagnético, que fica ali na base do para-choque, que trabalha em conjunto com essa câmera aqui no para-brisa, né? Então é o sistema padrão completo que a gente encontra nos outros carros. Mas os mais atentos vão notar que tem mais uma câmera aqui no carro. Se você olhar aqui na parte de baixo, também tem uma câmera. E essa câmera trabalha em conjunto com uma outra câmera que tem lá dentro, que eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês. Falando aqui da iluminação, é claro que um carro desses vai ter a frente totalmente iluminada em LED, inclusive com elementos divididos. Você tem aqui na parte superior a assinatura luminosa do carro e o farol, propriamente dito, fica aqui na parte de baixo. Só que tem uma curiosidade aqui, né? Como a gente já viu com vários outros carros, pessoal, esse carro, ele não tem aquele sistema tradicional de partida. Então ele é todo inteligente. Você entra dentro do carro com a chave, ele liga o carro. Você sai e tranca o carro, ele desliga sozinho. Inclusive a chave, olha só que legal. Ela é diferente dos outros carros, né? É uma chave quadrada, um design bem diferente aqui, tá vendo? Uns elementos aqui em 3D, é bem legal. Mas para demonstrar o farol, eu tive que deixar o carro ligado e a porta aberta. Porque se eu fechar a porta, o farol apaga. Então, temos aí o farol baixo, o farol alto e
a luz de pisca. E esse carro também não tem os tradicionais interruptores, né? Então você faz o acionamento dos faróis pela tela da central multimídia, mas só para vocês verem, olha, o farol está ligado, o carro aqui está ligado. Se eu fechar a porta, o que acontece? Ele apaga automaticamente. Então você está vendo que o sistema aqui é bastante inteligente. Carro elétrico é sempre uma surpresa quando você abre o capô, né? Pois bem, aqui tem uma alavanca aqui do lado que você vai puxar ela duas vezes. Então não tem aquela linguetinha chata que você tem que ficar procurando para conseguir abrir o capô. Só chegar aqui na frente e levantar o capô, né? E obedecendo o que a gente já viu em carros de categoria premium, então você tem aqui tudo bloqueado e tem este espaço aqui para você usar como uma espécie de porta-malas dianteiro. Você vê que ele não é muito grande. Eu perguntei para a Zeekr qual era o espaço que tinha aí, eles não me informaram. Mas dá para guardar coisas pequenas aí na frente. O que o usuário efetivamente consegue mexer aqui no carro? Só nisso. Reservatório da água do para-brisa e acabou. Mas eu já destaquei essa peça aqui, que ela fica presa por pontos de pressão. Até um pouquinho chato destacar, mas já deixei aqui destacado para mostrar para vocês que aqui você consegue ver o sistema de fluido de freio do carro. Aqui você também tem a bateria ácida de 12 volts e aqui o sistema de arrefecimento do veículo, né? Então a água que serve aí para ou arrefecer ou até mesmo esquentar a bateria, dependendo da situação onde você está. E aquela curiosidade de sempre, olha aqui aquele cabo vermelho com o capacetinho do bombeiro. Para o caso de algum acidente, o bombeiro vem aqui, corta esse cabo e ele desarma o sistema de alta tensão do veículo. Para o máximo de eficiência, esse carro aqui na parte de baixo ele tem um sistema de grade de radiador ativa. Vocês estão vendo que a grade do radiador está fechada, mas eu vou entrar lá dentro do carro e vou ligar o sistema de ar-condicionado. Olha o que acontece quando eu ligo aqui o ar-condicionado do carro. Você vem na central multimídia, liga o ar-condicionado e ele vai abrir essa grade de radiador justamente para melhorar a ventilação e conseguir fazer a climatização correta do veículo. E aí quando você desliga o ar-condicionado, o que ele faz? Ele fecha essa grade de radiador, ou seja, ele vai usar a abertura e fechamento de acordo com a necessidade para manter a climatização, mas também garantir a eficiência aerodinâmica do modelo. Conjunto de roda e pneu tem coisas legais. Vamos começar pela roda aro 20 polegadas, diamantada aqui em 2 tons, com esse visual que eu chamo de bastante moderno. E vem com um pneu também grande. Ele é 2,45 de largura, perfil 45. Você percebe que o pneu não é tão baixo. A gente sabe que tem pneu mais alto, sim, mas aqui, pelo menos nessa roda aro 20, ele não é tão baixo. Então você vai sofrer menos com esse problema de buraco, com aquele risco ali de eventualmente fazer uma bolha ou rasgar o pneu. Mas tem um outro detalhe. Esse pneu aqui tem aquela tecnologia autoselante, né? Aquele mousse, aquela coisa grudenta que fica ali na banda de rodagem pela parte interna do pneu, que se o pneu furar e for um furo pequeno, mesmo que o prego fique, ele faz a vedação, se o prego entrar e sair, ele também faz a vedação do furo. Então isso acaba sendo muito bom. Outra coisa, falando de freio e suspensão, totalmente independente aqui na frente, temos um freio a disco ventilado e aqui na traseira também suspensão totalmente independente e freio a disco ventilado. Então você percebe que o projeto do carro foi pensado para o veículo entregar performance. Claro que um carro desse vai ter chave inteligente. A chave está aqui na minha mão, não vou apertar botão nenhum, eu apenas vou me aproximar do veículo. O sistema vai reconhecer automaticamente a minha aproximação. Ó. Ele já fez aí uma sinalização luminosa. Escutou esse barulhinho? Bom, ele é programável ali pela tela da central multimídia se você quer ou não. Mas não só ele fez esse barulho e animação de luzes, como também abriu aqui a maçaneta, né? Então a parte da maçaneta ela fica do lado de dentro. E ele abre aqui a maçaneta do motorista, tá vendo? Ó, a do passageiro não tá aberta. E aí você faz aqui, coloca a mão aqui por dentro, você tem um sistema eletrônico, né, para fazer a abertura da porta, não é mecânico. Mas e se eu quiser abrir as 4 portas, estando aqui do lado do carro, apertando aqui o botão de abertura, aí sim, ele faz a abertura aí das 4 maçanetas. E se eu me afastar do carro, ele também tranca automaticamente e faz um som de até logo.
Aqui na traseira a iluminação é bem diferente. Ela fica aqui em toda essa região horizontal, inclusive tem aqui o logotipo, o nome da marca Zeekr. Mas olha só, quando você destranca o carro, presta atenção. Ele faz a animação, toca essa musiquinha, e quando você tranca o carro, ele também tem uma animação. Com um barulhinho um pouquinho mais discreto. Lembrando que isso também você consegue configurar se você quer ou não pela tela da central multimídia. Outros elementos que a gente vê aqui atrás são sensores de estacionamento, temos também aqui a câmera do sistema de 360 graus e o vidro, você pode ver que ele é mais vertical, né? Esse carro aqui não tem essa coisa aí de cupê, ele acaba tendo aqui uma traseira mais alongada, ele é mais estreito. E aí você também tem aqui o limpador, mas você percebe que a área que o limpador cobre é bem menor. E aqui na parte de cima, a gente também tem aqui no carro a terceira luz de freio, que fica aqui nessa posição. Como a gente viu lá na frente, o design aqui atrás também procura sair do lugar comum. Mas todo mundo quer saber o desempenho. E aqui o Zeekr X brilha e brilha muito. Por quê? A potência combinada dos dois motores elétricos, né, um aqui no eixo traseiro, mais lá no eixo dianteiro, é de impressionantes 428 cavalos, nada mal. E o torque máximo equivale a 55 kgfm ou 542 Nm. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui vai de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos. Ótima performance. Mas segundo os dados oficiais da marca, esse modelo aqui tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 190 km/h. E a parte elétrica do carro? Esse modelo aqui utiliza uma bateria com capacidade de 69 kWh, mas essa é a capacidade nominal, porque o utilizável está ali na casa de 65, 66 kWh. Só que aí começam as diferenças, né? Ainda que seja uma bateria de 400 volts, que opera aí na rede de 400 volts, olha a primeira coisa legal aqui. Carregador AC do tipo 2, mas vocês estão vendo, né? L1, L2 e L3. Dos pouquíssimos carros no mercado brasileiro que aceita 22 kW no carregamento de corrente alternada. Muito poucos carros aceitam, a gente vai testar isso. E quando a gente vem aqui para corrente contínua, né, que aí forma aí o CCS, nesse caso a capacidade máxima de carregamento também impressiona, 150 kW. Então vocês estão vendo aqui que a Zeekr caprichou na opção de carregamento do modelo. Mas o que a gente realmente quer saber num carro como esses é como fica a autonomia. E aí é sempre aquela história complicada, porque o Inmetro fala aqui 304 km de autonomia, aquela régua dura, né, bem pessimista do Inmetro. Já no WLTP, que aí é aquela régua super generosa, fala 420 km. Pessoal, eu arriscaria que esse carro aqui vai fazer com um pé moderado alguma coisa aí na casa de 350 km de autonomia com uma carga completa. O porta-malas aqui tem acionamento elétrico. Pela chave telecomando, apertou o botão, segurou, ele faz aqui a abertura da tampa. Inclusive você pode soltar o botão, que ele vai fazer a abertura aqui até o final. Segundo a Zeekr, a capacidade desse porta-malas são de 362 litros. Tem esse tampão que é facilmente retirável, você pode levantar ele aqui também, puxar ele aqui pelo trilho para ele sair, você vê que é bem simples. Para colocar o tampão também é muito fácil, ele é muito leve. E aí a gente tem aqui também ganchinhos nas laterais para você prender bolsas e sacolas, elas não ficarem rolando. Iluminação em LED do compartimento. Claro que o porta-malas pode ser ampliado com o rebatimento dos bancos ali, na proporção 1/3, 2/3. Também temos a possibilidade de levantar aqui o piso. E aí você vê que tem aqui um espaço adicional para você guardar mais coisas e também esse espaço aqui. O detalhe é que esse carro veio equipado com esse cabo, porque aqui no Brasil não vai ter utilidade nenhuma, né? Muito provavelmente esse cabo aqui deve ser utilizado em carregadores europeus que não tem o cabo, né? Só tem o totem, e você coloca este cabo aqui justamente para poder fazer o carregamento do veículo. Aqui no Brasil, isso aqui é uma peça de enfeite. E aí esse espaço adicional aqui embaixo você pode usar para outras coisas. Agora, uma coisa que a gente já mostrou em outros carros, principalmente em carros alemães, é que às vezes esse espaço serve para você guardar o tampão. Mas isso não acontece aqui no Zeekr, ó.
Se eu tentar guardar o tampão aqui embaixo, você vai ver que ele é mais largo do que o espaço disponível. Então eu não consigo guardar o tampão. Tá aí uma lição que a Zeekr poderia ter tirado dos alemães para poder levar o tampão aqui dentro do carro quando você precisa colocar coisas que ocupam espaço maior. E se a gente rebater os bancos? Primeira notícia boa é que o encosto do banco forma uma continuidade com o piso do porta-malas sem degrau. E rebatendo aqui completamente os bancos, aí a gente tem uma capacidade muito boa de 1.182 litros. Ou seja, dá para levar bastante coisa aqui no Zeekr X, ainda que ele seja um veículo relativamente compacto. Olhando com um pouco mais de atenção, eu observei aqui esse velcro, tá vendo? Esse negócio aqui grudado aqui e o velcro grudado aqui. Aí olha só o que eu descobri. Você pode colocar o tampão dessa forma aqui, caso você não vá utilizar ele, trava ele aqui na ponta e aí você gruda dessa forma. Bom, resolve, mas cá entre nós, dava para ter arrumado uma solução um pouco mais bonita do que isso aqui com velcro, né? E aí como é que você volta o tampão, né? Puxando. Esse barulho bonito de velcro, você puxa o tampão aqui, vem, acha o trilho de conexão dele, é um pouquinho difícil aqui de você achar o trilho, achou, pronto, o tampão está na posição normal. Certamente um carro com design desses deveria ter uma solução um pouco melhor. E quem tem garagem baixa, que essa tampa aqui elétrica pode bater no teto da garagem, tem como programar ela para ficar um pouco mais baixo? Tem, e é muito fácil. Basicamente, você vai colocar a tampa na posição que você quer e vai apertar o botão. Parou. Aí você aperta e segura. Escutou o barulhinho? Pois bem, agora a tampa está programada. Quando eu for fazer a abertura da tampa do porta-malas, ela vai abrir exatamente no ponto que eu programei. Vamos conferir, ó. Apertando o botão. Olha aí, ponto de programação. Quero voltar a tampa ao normal. Muito fácil. Empurra com a mão até a extensão máxima, vem aqui, aperta o botão e segura. Pronto, ela já está reprogramada para abertura máxima. Muito fácil. Além das maçanetas retráteis, esse carro também tem um recurso muito legal aqui no formato dos vidros. Você pode ver que aqui na porta traseira você tem um desenho que sobe mais. Você vê que o vidro não abre completamente, mas olha só. Esse carro não tem aqui o arco do vidro, né? Já vimos vários modelos que usam esse recurso do vidro ir direto na carroceria. A mesma coisa acontece aqui na porta dianteira, né? Nós não temos aqui o arco da coluna B e que contorna. Então quando a gente fecha o vidro, inclusive aqui pela chave telecomando, ó, apertou para trancar o carro, ele já faz o fechamento automático. Você vê que o vidro encaixa aqui na parte superior. Recurso de estilo bem bonito. Banco traseiro aqui do Zeekr X, pessoal, esse carro tem 2,75 m no entre-eixos, o que é uma medida generosa. A gente sabe que sedã médio no mercado brasileiro tem em média 2,70. Pois bem, ajustei os bancos para sentar confortavelmente lá na frente. Então, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui um pouco menos que um palmo, né? Mais que 5 dedos fechados, o que é uma boa distância. A movimentação de pés aqui, ela é boa. Você vê que você tem uma amplitude para movimentar os pés. Mas como acontece em quase todo carro 100% elétrico, olha como a minha perna ela fica aqui relativamente arqueada. E por que que isso acontece, né? Porque lá embaixo no piso está a bateria. Então precisa subir o piso do carro para acomodar a bateria. Então você não fica com a perna tão para baixo. E aí acaba arqueando aqui, a perna fica um pouco levantada. Mas carro 100% elétrico acaba sendo assim. De toda forma, aqui o assoalho é praticamente plano, né? Tem um pequeno ressalto aqui no meio, mas você vê que ele é bem pequeno em relação às laterais. Então mesmo quem vai aqui na quinta posição, aqui no meio, também vai com uma posição confortável. E os porta-objetos, como é que é? Pois bem, tá aqui meus dois smartphones, então tem um compartimentozinho aqui, ó, pode até servir para você colocar o smartphone. Se você precisar carregar, tem uma porta USB do tipo C, uma USB do tipo A, de repente você pode colocar o smartphone aqui de ponta cabeça e colocar o cabo. Mas e se você tiver dois smartphones como eu? Ou se tiver mais gente aqui atrás? Bom, aqui atrás dos bancos, você tem essas bolsas em diagonal.
No começo eu achei estranho, mas depois eu parei para pensar e falei, não é que isso aqui funciona direito? Por quê? Você pode pegar o smartphone, por exemplo, em vez de colocar ele aqui totalmente escondido, você vem aqui do lado, coloca ele aqui, ó, fica aparecendo parte da tela. Se você precisar carregar, mas é mais ou menos a mesma coisa. Você pode colocar ele aqui no canto, que ele vai suportar. Se você tem um objeto maior, um tablet, você coloca ali, ou seja, dá para você organizar o seu objeto aí da forma que for mais conveniente. O que pode parecer estranho até que é inteligente. Também temos o descansa-braço aqui escamoteável, com 2 porta-copos. E aqui em cima, olha aí a luzinha em LED dos 2 lados. Tem também esse detalhe aqui bem bonito, né? Que parece aí até um metal, para você pendurar de repente uma jaqueta, um paletó, né? Você coloca ele aqui nessa posição. Então você vê que aqui tem algumas soluções que são interessantes nesse carro. E a climatização aqui atrás? Normalmente os carros têm a saída de ar aqui no console no centro. Nesse daqui não. Fica aqui do lado, tá vendo? É por aqui que sai o ar condicionado. Ajuda quem está aqui atrás? Ajuda, mas pelo que eu testei aqui, ele mais gela a perna do que necessariamente o corpo da pessoa. Talvez se ele fosse aqui um pouco mais alto, funcionasse melhor, ou quem sabe até aqui na parte central. Essa posição é melhor do que nada, mas não é a melhor climatização. E na porta também tem coisa diferente. Para começar, o acabamento, que é muito bom. Você vê que você tem um material suave ao toque, em toda essa parte aqui. Aqui também um material suave ao toque. Aí, aqui, você vai ter aqui o plástico duro. E aqui você tem o plástico duro, mas é um acabamento mais bonito, mais agradável, inclusive, ao toque, né? O botão para o acionamento do vidro, para cá para abrir, para cá para fechar. Agora, como é que você abre a porta, né? Como a fechadura é eletrônica, você aperta esse botão para fazer a liberação da porta. Mas e se acontecer algum problema elétrico e alguém tiver que sair numa emergência? Cadê a maçaneta mecânica? Tem, tá aqui embaixo, escondida. Olha ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa é a maçaneta mecânica para fazer a liberação da porta. Então, foi bem pensado, além do sistema eletrônico, ter o sistema mecânico. Aqui no passageiro da frente, aquele mesmo acabamento de qualidade que a gente vê na parte traseira também tem aqui na frente. O botão eletrônico para abrir a porta, controle do vidro, só que aqui a maçaneta mecânica, ela fica aqui, ó, nessa posição para você fazer a abertura. E aí aqui na parte de baixo da porta tem um bom espaço para você guardar várias coisas, inclusive aqui um nicho, justamente para você colocar garrafa ou lata. Quando a gente vem aqui para dentro, o mesmo acabamento da porta você também encontra aqui nessa região. Essa peça aqui, ela tem uma iluminação que você consegue ver melhor à noite, do dia é um pouquinho mais difícil de ver. As saídas de ar desse carro são bem diferentes, porque elas ficam bem ocultas. Então você tem uma saída de ar aqui, você deve estar imaginando que tem aqui, não, não tem. A saída de ar, a outra, fica aqui na parte de cima. É esse ponto aqui que faz a saída de ar. Já vamos mostrar como é que funciona o direcionamento, que é diferente. E tem essa outra peça aqui, que também é um material agradável ao toque. Mas você vê que o carro da Zeekr, ele é muito pensado em matéria de design, né? Então aqui é um painel bem diferente. Banco do passageiro aqui da frente, você tem bons ajustes. Então você tem altura, distância, inclinação do encosto, mas não tem aquela inclinação do assento. E esse botão rotativo, você faz o ajuste lombar, mas também consegue programar aqui a questão de massagem. Vou mostrar a hora que eu estiver no motorista. O acabamento desse banco também é muito legal. Você vê que é um material premium, micro perfurado em uma parte aqui, também micro perfurado. Aqui esses detalhes, né, em tom bronze. Olha que bonito, encosto de cabeça integrado. Então, nesse ponto, o capricho da Zeekr no acabamento é elogiável. O botão rotativo que eu mostrei ali no banco do passageiro também tem aqui no do motorista. Então, quando você aciona ele, aparece aqui na tela da central multimídia a possibilidade de você fazer o ajuste lombar. Você pode colocar para cima, para baixo, para frente e para trás. Só que se você girar o anel externo desse botão, aí você entra na programação de massagem. Apertando para cima, ele liga a massagem. Apertando para baixo, você controla a intensidade. São 3 níveis diferentes. E você está colocando para os lados, você muda o tipo de massagem. Vibração rítmica. Você também tem aqui o Deep Relax, pulso energético e onda longa. Não quer mais usar, é só desligar. Isso está disponível para motorista e passageiro. Climatização.
Pois bem, aqui na tela da central multimídia, essa barra que fica aqui embaixo, você tem aqui as funções de climatização. Então é o ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Todos os controles via a tela do multimídia. Então aqui você tem o sistema de recirculação, aqui para controlar a velocidade da ventilação, modo automático. Aqui você tem as opções de direcionamento, mas tem uma coisa curiosa aqui nesse carro, porque quando você clica aqui do lado, tá vendo? Ele vai mostrar como o ar vai funcionar. Então você tem a saída lateral e a da frente. Apertou mais uma vez, você tem a possibilidade de oscilação. Então ele fica fazendo oscilação. Você não tem como direcionar manualmente. O direcionador é eletrônico lá dentro. Então dependendo do que você escolhe, é o que vai funcionar aqui. Você tem aqui o focado, que aí ele faz um direcionamento mais para o corpo da pessoa. E tem esse aqui, evitar, que ele faz um direcionamento mais difuso para não jogar o ar na pessoa. Até é interessante isso aqui. A mesma coisa para o motorista acontece aqui para o passageiro, como é que ele quer utilizar a saída de ar. Mas olha, quem não está acostumado com isso, pode ter uma dificuldade aí no começo para conseguir usar esses direcionadores. Em todo caso, é uma evolução. Também aqui você consegue ver máximo resfriamento, modo econômico, aquecimento do volante. Tem mais uma coisa, tá vendo aqui os iconezinhos do banco? Então, aqui, clicou aqui no do motorista, você tem ventilação em 3 níveis ou aquecimento em 3 níveis. Passageiro só tem aquecimento em 3 níveis. E por aqui também você consegue controlar a questão da massagem. E tem mais uma coisa, por aqui, se você entrar nessa função, você escolhe se você quer controlar o banco do motorista ou o banco do passageiro, e você consegue fazer os ajustes aqui pela tela da central multimídia. Dá para fazer pelo banco, mas também dá para fazer pela tela da central multimídia. Console aqui entre os bancos é bem diferente. Vou começar mostrando isso aqui para vocês, que é o carregador de celular por indução. Então você vai colocar aqui o seu smartphone, ele tem até uma trava para não deixar o smartphone ali balançando, e aí você vai ter aqui a opção de carregamento. Mas isso aqui que é o descansa-braço além do carregador, olha que legal. Pode levantar ele para cima, tá vendo? Pode deixar para cima ou aqui para baixo. Falando aqui do console, também tem algumas coisas diferentes. Uma espécie de veneziana aqui que você abre, e aí você tem esse compartimento aqui embaixo. Isso aqui você pode dobrar para cá para ter um porta-copos, e aqui também um porta-copos ou porta-objetos, ou deixar aqui na frente, e aí fica o porta-copos. Não, mas eu quero usar isso aqui, o espaço todo. Não tem problema. Você tira essa peça aqui e aí consegue usar o espaço todo. Então você está vendo que a Zeekr desenhou aqui um esquema modular para a utilização. Tem mais um compartimento diferente, que é esse daqui. Não é exatamente um compartimento, né? É só uma aba que você pode puxar aqui para guardar mais algumas coisas. Inclusive o documento do carro está aqui. Se você quiser deixar o smartphone, também dá para colocar o smartphone aqui, aliás, 2 smartphones aí. Agora, um detalhe, temos aqui portas USB do tipo C, então desse lado aqui é dedicada para carregamento e desse lado aqui carregamento e integração com a central. E esse botãozinho aqui, o que que é? Na verdade é uma alcinha. Quando você abre essa alcinha, é justamente para as mulheres que vão colocar uma bolsa aqui, colocar a alça da bolsa aqui, e ela não ficar rodando aqui dentro do carro. É um detalhezinho curioso, mas tem aí o seu charme. Agora você deve estar querendo ver o porta-luvas. Mas esse carro não tem porta-luvas, tá vendo? Aqui é uma peça inteiriça. Então os porta-objetos que nós temos são apenas esses aqui entre os bancos dianteiros e ali no console. Central multimídia. Nesse carro você precisa entender um pouco da lógica dessa central. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade, mas depois de um tempinho fica fácil. Além dos controles de climatização que estão aqui embaixo, inclusive o desembaçamento do vidro traseiro que está aqui, você tem alguns atalhos aqui do lado. Esse daqui é para você vir para a home da central. Nesse, você vai para as configurações mais detalhadas do veículo, já vamos falar delas. Tem também aqui o sistema de câmeras 360 graus, então, e não funciona em toda a faixa de velocidade, tá pessoal? Então, passou de uma determinada velocidade, você não consegue mais utilizar. Então aqui você vai ter, por exemplo, o carro mostrando
o quanto tem de abertura de porta, e isso acaba sendo bem legal, porque ele representa aqui o espaço da abertura de portas. Eu, particularmente, não costumo ver isso na maioria dos carros. Você também pode colocar aqui em modo 3D, e aí usando aqui o dedo você gira a imagem, o que é bem legal. Você também pode colocar aqui uma visão ampla dianteira, outra visão ampla traseira, próxima às rodas, da parte da frente do carro, e próximo às rodas traseiras. Então você tem aí uma visão bastante completa do sistema de câmeras. Você também tem aqui um menu de configuração para detecção de obstáculo, né, se você quer ou não. O assistente em estrada estreita, que ele também vai te ajudar a dirigir. Articulação aqui da direção, modo de carro transparente, quando você está usando ali o 3D. E aqui o sistema Surround 3D. Então você pode configurar várias coisas de como é que você quer que a câmera seja exibida. Você também vai ter aqui um outro menu que quando você acessa, ele coloca esses ícones aqui da central. Você perceba que são diferentes. Esse daqui é o de configuração mais genérica, configuração mais detalhada do carro. E esse outro aqui de alguns aplicativos que você tem na central. Esse último menu aqui você tem a parte de volume. E tem mais uma coisa aqui nessa central, que é o drop-down. Esse drop-down puxando a tela, você vê que são os botões que você mais usa, inclusive para você usar o farol do carro, luz de neblina traseira, aqui controle de brilho da tela, e se você quer a tela com o fundo preto ou o fundo branco, no caso modo automático, e algumas outras informações bem importantes, né, como trava de criança, luz ambiente, bloquear a tela para fazer a limpeza, desligar a tela. Aqui para você poder fazer o ajuste do espelho, tá vendo? Você tem que entrar nesse menu e usar os botões do volante para ajustar aí os dois espelhos. Além de mais algumas outras configurações, como também a abertura do porta-malas. Então, esses são os menus principais da central. Falando das configurações mais detalhadas do carro aqui no menu de carrinho, então aqui você tem, por exemplo, configuração da iluminação exterior, inclusive o ajuste de altura do facho do farol, é feito aqui pela tela da central multimídia. Luz de aproximação, luzes de boas-vindas, que é aquele barulhinho que o carro faz. Você pode escolher aqui opções desligado, reduzido, divertido. Agora, o que é esse fresco aqui? Boa pergunta, né? Acho que essa tradução ficou meio esquisita aqui para o carro. E iluminação do Follow Me Home, também você faz por aqui. Luz interior, que você consegue escolher a luz interior que você quer, uma cor única, se você quer algum tipo de animação, e até mesmo show de música aqui, que aí ela passa a ser rítmica. Depois você tem aqui a configuração de portas e janelas, tá vendo? Como é que você quer o funcionamento das travas de porta, e também aqui atalhos para a operação dos vidros. Processo de carregamento do carro, inclusive aqui o sistema V2L, que com adaptador específico, o carro vira um power bank com adaptador para você ligar equipamentos e você consegue dizer o quanto você quer usar da bateria e o mínimo de reserva é 20%. Excelente em falta de luz isso aqui, né, para quem tem um carro elétrico. Sistemas de assistência à condução, todas as configurações tem aqui um menu dedicado, inclusive com pressão individual de cada um dos pneus e temperatura dos pneus. Não é todo carro que oferece. Temos aqui também mais algumas coisas sobre os sistemas de assistência à condução. Ó, você perceba que são dois, tá vendo? Ó, tem um aqui, que é mais a forma como você vai dirigir o carro. E esse Zeekr AD, aí sim, nós temos aqui a parte dos assistentes ativos à condução, que você consegue configurar, além da parte de assistência de estacionamento. Informações relacionadas à central, já vamos falar sobre isso, que é um negócio bem legal. Essa parte de conectividade, porque a central já vem com uma linha embarcada, inclusive está aqui o ponto de acesso onde eu consigo ligar o smartphone e usar a internet do próprio carro. Também já vou explicar isso aqui um pouquinho mais detalhado. Sons e notificações, que é um menu expandido dali de volume. Equalizador de som, aqui poderia ter mais bandas, são apenas 3 bandas. Já que isso é tudo digital, poderia ter um equalizador de 7 ou de 10 bandas para ficar uma coisa mais completa. Parte de notificação dos aplicativos e os comandos de voz,
que você também consegue dar para o carro. Eu normalmente deixo isso aqui desligado, porque toda vez que você fala a palavra Zeekr, ele começa a acionar o assistente. Então eu particularmente prefiro deixar isso aí desligado. Então a gente consegue ver que são configurações bem completas. Aqui a parte de exibição, como é que você quer a central multimídia, atualização do sistema operacional, já que esse carro é conectado, ele faz uma atualização over the air, e aqui tem mais algumas coisas relacionadas ao uso, né, da central multimídia e alguns atalhos. Então, o que não falta aí é configuração, muito completa. Outra coisa muito legal que esse carro tem, então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tem uma câmera aqui dentro. E eu tinha mostrado também para vocês uma outra câmera que tem lá fora. Por quê? Se a gente vier aqui nesse menu, a gente tem aqui, ó, esse aplicativo de câmera. E nesse aplicativo de câmera, você tem aqui a câmera frontal, que é aquela dashcam, câmera de para-brisa, que pode gravar tudo que está acontecendo na frente do carro. Então você pode fazer ela em time-lapse, lapso do tempo, você pode simplesmente gravar um vídeo, você pode fazer uma foto, e você pode também criar um temporizador de tempos em tempos. Mas olha o legal aqui, tá vendo? Ó, deixa eu inverter aqui a câmera. Olha lá, galera, tá vendo? Ela também pode gravar quem está aqui dentro do carro. E isso acaba sendo muito legal, né? Você quer criar um registro de quem estava aqui dentro? Então é essa câmera aí de cima que você também consegue fazer a foto, o vídeo ou o lapso de tempo dessa câmera interna. Ou seja, registrar tudo o que está acontecendo aqui dentro do carro, o que acaba sendo muito legal. Agora, onde estão as configurações dessa câmera dashcam? Então você vem aqui no menu de carrinho, você tem aqui, ó, segurança e proteção. Nesse menu aqui, você escolhe se você quer a resolução de 720 ou 1080, a duração do segmento do vídeo, aqui para formatar o cartão. Tem um negócio aqui muito legal que é a detecção de vida, né? Se você deixar crianças ou animais dentro do carro, o carro te avisa. Tem aqui uma parte de auxílios visuais do carro, modo de localização, tá vendo? Então, as informações relacionadas à câmera e algumas outras, você tem aqui nesse menu para fazer todas as configurações. Se você já assistiu outro vídeo meu no canal, principalmente de carros da Volvo, eu já mostrei para vocês que os carros da Volvo têm a possibilidade de baixar aplicativos. Pois bem, a Zeekr lembrou de fazer isso nesse carro também. Então aqui você tem esse menu, nesse menu você tem aqui, ó, loja Zeekr, tá vendo? E aí você entra dentro dessa loja, que você consegue baixar aplicativos. Então olha só, eu estou baixando inclusive alguns aqui, ó, tem um aplicativo de joguinho, tem o Spotify, tem alguns aplicativos que ele sugere aqui em cima, ferramentas, tem um browser que você consegue baixar também, e entretenimento. Olha quantos aplicativos você consegue baixar. Dá para baixar TikTok, esse aqui Pocket Cast, Dash Radio, tá vendo? Tem vários aplicativos aqui, e aqui você consegue fazer a gestão dos aplicativos, né? Se você quiser desinstalar esses aplicativos depois, então você tem essa possibilidade de instalar outros aplicativos aqui na central. E esses aplicativos vão aparecer aqui justamente para você utilizar. Então ela não é uma central passiva, ela é uma central viva que pode ter outros tipos de interação por conta desses aplicativos que você instala. Vamos dar uma olhada se o joguinho é legal? Pois bem, esse aqui que eu acabei de instalar, você pode jogar com 1 ou 2 players, um player só, aí você escolhe aqui o seu personagem, escolhe aqui o carrinho, o nível de dificuldade. Olha, processamento bom, você vê que é rápido, né? O gráfico do joguinho também é bem interessante. A qualidade do som e a marra aqui dentro também acaba sendo bem legal. E aí começa a brincadeira. Você tem aqui, ó, para virar de um lado para o outro. Olha a qualidade gráfica disso, hein, pessoal? A criançada pira num jogo desses, hein? Até adulto, vou dizer, quando não tem muita coisa para fazer dentro do carro. Aí tem aqui as funções de frenagem também do carrinho. Olha que legal. Bom, cansei de jogar, quero voltar para o começo. Só fazer aqui o drop down e voltar na home. Olha, eu até me surpreendi com a qualidade do joguinho que está disponível aqui. Todo mundo já teve que descansar dentro do carro, né? E aqui a Zeekr pensou em algo diferente.
Tá vendo esse ícone aqui, modo de descanso? Olha só, modo de descanso. Então você entra aqui nessa tela. Aí você escolhe se você vai querer os assentos dianteiros, o motorista ou o passageiro. Vamos colocar aqui motorista. Você também tem aqui algumas configurações do alarme. Você tem aqui uma informação que o carro tem que estar em P, né? Tem que estar em par, que a bateria tem que estar maior que 20%. E aí vamos lá, iniciar a pausa, continuar. Bom, olha só, ele sozinho inclinou o banco, levantou aqui um pouco o banco e começou a tocar uma música agradável aqui dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, ó. Tem ali o timer do tempo da sua pausa, que você pode escolher, né, o tempo que você quer ficar aqui com esse ambiente mais relaxante. Terminei a pausa, ou ela terminou sozinha, eu posso clicar aqui, sair agora, e olha aí, ele vai voltar ao banco exatamente na posição que estava. Eu achei muito legal isso, e vocês? O carro tem um teto panorâmico que vai até lá atrás. Inclusive esse vidro aqui ele é mais escuro e tem um tratamento térmico. Mas olha só, não tem rede de cobertura. Não tem uma redinha que você consegue fechar. Já vimos isso em outros carros da Volvo e até de outras marcas. Tem gente que não gosta muito disso. Eu particularmente tenho que dirigir no sol para ver se isso aí realmente funciona em matéria de insolação de luz ou também se não deixa passar calor. Onde fica a luz de alerta nesse carro? Aquela que quando o carro está parado na via, né, você aperta para ficar piscando em laranja na frente e atrás. Se a gente olhar tudo aqui no console, você vai ver que não tem o botão da luz de alerta. Mesmo na tela da central multimídia não tem. Sabe por quê? Porque a luz de alerta está aqui em cima. Olha aí. Aqui é que está a luz de alerta, bem diferente dos outros carros, né? E a luzinha de leitura nesse carro, cadê? Porque se você olhar aqui em cima não tem a luzinha de leitura, mas deixa eu mostrar para vocês. Se aperta aqui, ele vai ligar a luz. Aperta de novo, ele desliga. Só que se apertar mais uma vez, aí ele coloca uma luz branca. Então você pode escolher se você quer essa luz aqui, que é levemente alaranjada, ou essa luz branca. E tem uma espécie de potenciômetro aqui, que você consegue controlar o brilho deslizando. Então o motorista e o passageiro também. Mas você está vendo que ele controla a luz como um todo. De toda forma, bem diferente dos outros carros. E essa tela home que a gente está vendo aqui, é apenas a tela home? Não. Ela mostra a situação do carro. Quer ver um exemplo? Deixa eu girar o carro para cá. Agora olha que legal, vou abrir minha porta. Olha aí, indicando que a porta está aberta, pessoal. É ou não é legal? Vou fechar a porta aqui, ó. Fechei a porta, tá vendo? Agora eu vou abrir aqui o meu vidro. Presta atenção, olha aí. E ele mostra exatamente o ponto que o vidro tá. Olha que legal. Aqui o vidro tá pela metade, vocês olhando aqui, o vidro tá pela metade. Então por aqui você consegue ter um status completo do carro. Vamos fechar aqui o vidro. Ó, fechei. Por aqui também você consegue fazer aqui, ó. Apertou e segurou, ó, pausa, apertou. Abertura da tampa do porta-malas, mostrando ali o quanto que a tampa abriu. Apertou aqui, fechamento da tampa do porta-malas aqui em tempo real. Tem mais alguns atalhos interessantes aqui nesse carro que normalmente você não vê nos outros. Eu particularmente me surpreendi com esse. Vocês estão vendo aqui que os vidros estão todos fechados, tá vendo, pessoal? Mas vamos supor que você quer fazer uma ventilação suave no carro. Você vem aqui, aperta esse botão, o que ele faz, ó? Ele abre todos os vidros cerca de um dedo, não só o da frente, mas o de trás também ele fez essa abertura para criar uma ventilação no carro. E aí, se você quiser fechar, só apertar aqui, que aí ele faz o fechamento. E aqui você tem um atalho rápido para fazer o rebatimento dos espelhos, tá vendo? Olha só, o carro está parado, você aperta aqui e faz a extensão dos espelhos. Tá vendo, pessoal? Então não é só uma tela home, mas é uma tela que mostra o estado do seu veículo. O Zeekr X é um carro conectado, ele já sai de fábrica com uma linha embarcada, inclusive em conexão 5G. E além disso, existe um aplicativo. O aplicativo é esse aqui, Zeekr. E o usuário, quando compra o carro, se cadastra, tem acesso a esse aplicativo, onde você consegue ter uma série de informações do veículo. Por exemplo, aqui
Eu tenho ali o status da bateria, 83%. Autonomia, 271 km. Eu tenho a indicação de que o carro está estacionado. Tem aqui a informação de que ele está destrancado. Eu tenho aqui alguns controles remotos que eu consigo fazer. Também tenho a localização do veículo, consigo saber onde o carro está, e vários serviços remotos. Além disso, o aplicativo também tem uma espécie de rede social da própria marca, inclusive acesso ao manual do proprietário do veículo, e aqui as configurações de quem está utilizando o carro. Agora, vamos ver se esses comandos aqui são realmente rápidos aqui no Zeekr X. Então vamos lá, pessoal. A chave do carro está aqui na minha mão. Vocês podem ver aqui que o carro está destrancado. Inclusive a maçaneta aqui está dobrada, né? E aí pelo aplicativo eu posso executar aqui o trancamento do carro. Ó. Apertei aqui e olha aí. Ele já executou o trancamento, fechou as maçanetas e rebateu aqui o espelho. Também posso, por exemplo, acionar para abrir o porta-malas. Olha que legal, tá vendo? A chave está aqui na minha mão, hein? Vocês estão vendo que eu estou usando aqui apenas o controle. Vamos fechar o porta-malas agora. Fechando o porta-malas. Vamos destrancar aqui o carro agora. Executando para destrancar o carro. Já destrancou o carro. Tem aqui a opção de janelas. Olha só. Vamos descer as janelas. Abrindo todas as janelas. Vamos fechar aqui todas as janelas. Vocês estão percebendo o quanto que é rápido aqui a comunicação com o carro? Mas eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo. Existem duas formas desse aplicativo se comunicar com o carro. Ele pode se comunicar pela conexão de Bluetooth, que é o que está acontecendo aqui agora. Mas se eu desligar o Bluetooth do meu aparelho, aí ele vai fazer a comunicação usando a sua linha telefônica, a linha telefônica do carro. Você também vai conseguir fazer esses comandos, mas não será tão rápido aqui como a gente acabou de ver. Vou repetir os comandos, com uma diferença. Eu desliguei o Bluetooth aqui do meu aparelho. A gente vê que ele está desconectado aqui em cima. Olhando aqui, a conexão também está desconectado. Portanto, o aplicativo vai se comunicar com o carro usando o meu pacote de dados e a linha embarcada no veículo. Chave está aqui na minha mão. Vou mostrar para vocês aqui que o carro está destrancado, tá vendo? Chave aqui na minha mão. Vamos fazer o trancamento pelo aplicativo. Vamos dar o comando. E olha aí. Ainda assim, é rápido. Já trancou o carro. Vamos destrancar o carro também pelo aplicativo. Novamente, destranquei o carro aqui com rapidez. Vamos abrir os vidros. Então, descer os vidros pelo aplicativo. Muito rápido. Vamos fechar os vidros. E fechou os vidros. Viu como a comunicação aqui do aplicativo com o carro é rápida, mesmo usando a operadora? Outro recurso muito legal que o aplicativo te permite é climatizar o carro antes de entrar no veículo. E você pode fazer aquecimento ou resfriamento. Quais são os menus disponíveis? Aqui na função controles remotos, você abre, você pode ter aqui, ó, ventilação, aquecer o banco, aquecer o volante, aqui fazer a ventilação do banco, descongelamento rápido, resfriamento rápido, aquecimento rápido. No caso, hoje está um dia quente. Vamos dar o comando aqui de resfriamento rápido. Eu vou dar o comando, o que ele vai fazer? Remotamente ele vai ligar o ar-condicionado do carro, ó, já deu aqui a informação. E a gente consegue escutar o barulho aqui, ó, do sistema de ar-condicionado funcionando. Então o carro já está resfriando, mas ele está trancado. Então ele vai fazer esse resfriamento para quando você chegar no carro, já está tudo climatizado. E se eu quiser parar esse resfriamento, será que eu consigo? Vamos ver. Apertar aqui o botãozinho. Está dizendo aqui que o ar-condicionado foi startado, né? Talvez a tradução aqui esteja incorreta. Vamos ver aqui. Aqui ele está indicando que o ar-condicionado está funcionando. Vamos ver se a gente consegue desligar. Air Condition Stopped. E realmente parou aqui a ventoinha. Então também dá para fazer a climatização do carro de forma remota. Com o aplicativo, você consegue fazer a localização do veículo. Então você tem aqui o mapinha, quando você clica aqui no mapa, ele vai te mostrar aonde está o carro, inclusive te dá o endereço. Agora,
Imagine que você deixou o carro num estacionamento muito grande, você não lembra exatamente onde você deixou, e você precisa sinalizar o carro. Então por aqui, você consegue, por exemplo, fazer aqui o acionamento do pisca. E você também pode fazer o acionamento da buzina. Tudo isso para fazer a localização do seu veículo. Tem uma tela aqui dedicada para controles rápidos, que é esse menu aqui, controles. Clicando nele, você tem um acesso rápido para trancar e destrancar e abrir o porta-malas. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi esse menu aqui em cima, que mostra a pressão dos pneus. Está em bar, não tem PSI, mas ainda assim, se tiver algum pneu com pressão incorreta, você também vai conseguir ver pelo aplicativo. Lembra que eu disse que esse carro aqui é conectado? Pois bem, a gente consegue distribuir internet lá dentro para outras pessoas utilizarem por Wi-Fi. Mas você tem um pacote de dados para isso. E será que eu tenho um bom pacote de dados ou não? Quanto que eu usei desse pacote de dados? Pelo aplicativo, você consegue saber isso. Aqui no aplicativo, você rola na tela para baixo, volume de tráfego de dados. Você clica aqui, aí você vai ver aqui o seu pacote e ainda o quanto de dados que você ainda pode utilizar para essa navegação de forma mensal. Ou seja, dá para controlar o quanto você utilizou dos seus dados. Tem mais algumas opções aqui para você fazer o controle de energia do carro. Como é que funciona? Nesse menu, controles de energia, você consegue ver o status da bateria. Só que por aqui, você consegue mexer no carregamento do carro, tá vendo? Imagine que você não quer carregar completamente a bateria. Então por aqui você pode vir aqui e definir o limite de carregamento, que ele varia de 50% a 100%. Você também consegue fazer aqui um carregamento programado do carro. O que seria esse carregamento programado? Você vem, coloca o carro no carregador e pelo carregamento programado, você vai escolher o horário em que o carro vai começar a carregar. Imagine que você tem uma casa com uma entrada de luz relativamente controlada, né? Você não pode ficar usando muito o carregamento. Então, você usa o carro normalmente, chega na sua casa, coloca ele no carregador, vai fazer todas as suas coisas e programa para ele começar a carregar, por exemplo, a partir da meia-noite, no momento que você já não está mais usando o sistema elétrico. Você consegue fazer isso também pelo aplicativo. E se você mora numa região ou muito fria ou muito quente, e todo dia você vai pegar o carro num determinado horário, e aí você quer que o carro já esteja climatizado, também dá para programar isso. Nesse mesmo menu de controles de energia, você tem aqui a viagem agendada. Você clica nele, você consegue colocar aqui que você quer o conforto da cabine, seleciona o dia, seleciona a hora de início, e aí o carro naquele momento, todo dia naquele momento, ele vai startar automaticamente a climatização do jeito que você programou, seja para resfriar ou aquecer o interior do veículo. Como a gente viu aqui, o aplicativo é bastante eficiente em matéria de comandos. Mas o que eu não encontrei aqui são aqueles alertas que a gente já viu em outras plataformas. Por exemplo, alerta de velocidade excedida, cerca eletrônica, a indicação se o carro está ou não sendo utilizado em um determinado horário programado. Então o que me pareceu é que o aplicativo é muito bom para o motorista dar alguns comandos para o carro e ter algumas informações. Mas quando você tem um carro compartilhado com outras pessoas e você quer aquelas funções de controle, pelo menos aqui não está disponível ainda. Algo bem diferente nesse carro aqui é o show de luzes. Aqui pela central multimídia você tem aqui a opção de escolher qual que você quer. Tem aqui a marcha nupcial para casamento, tem esse aqui que é o Canon Rock. Você seleciona o que você quer e clica em reproduzir. Ele vai fazer aqui uma contagem regressiva e vai pedir que você saia do carro justamente para você conseguir ver esse show de luzes. Bom, aqui do lado de fora, vamos ver o que acontece com o carro. Ó. Ele abre um pouco a janela, ali porque tem uma música que acompanha esse show de luzes, e ele começa a fazer toda a animação aqui dos faróis do carro. E aqui a gente consegue escutar um pouquinho dessa música aqui dentro. Vou chegar aqui perto para vocês escutarem. Tá vendo? Tem uma música de rock aqui. Você pode até aumentar o volume. E tem aqui atrás também esse show de luzes. Não é só na parte dianteira do carro. Então ele consegue fazer toda uma animação aqui das lanternas. Olha aí. Piscando elas aí de uma forma rítmica. E a música tá tocando, que você pode aumentar o volume. E aqui na frente. Eu não vou colocar a música para vocês para não dar problema de direito autoral aí no YouTube.
Mas como vocês estão vendo, é algo muito diferente dos outros carros, né? Mas para chamar a atenção mesmo. Hora de dirigir aqui o Zeekr X, mas antes, falar um pouco do painel desse carro. Primeiro que é difícil a gente colocar uma câmera aqui, então eu vou ter que mostrar para vocês aqui de uma forma um pouquinho mais improvisada. Pois bem, painel aqui à frente do motorista, que é legal, né? Que o Volvo EX30, por exemplo, da mesma companhia global, não tem o painel. Aqui pelo menos tem. Então nós temos aqui alguns botões no volante. Esse botão aqui, por exemplo, a gente consegue mudar ali do lado. Ó. Você consegue controlar aqui o ar-condicionado, temperatura, velocidade. Apertando mais uma vez, você tem aqui um computador de bordo, que só tem essa tela, você não consegue colocar outras telas aqui. Fonte de áudio e vai acabando por aí, você não tem mais outras opções. Esse botão aqui do outro lado, ele controla controle de cruzeiro, algumas coisas assim para assistência à condução. Não é um painel assim tão elaborado, quando você está dirigindo ele exibe aqui a simulação aí das vias. Você está vendo aqui claramente aqui os sensores de infravermelho, que são os alertas de atenção do motorista, e tem também aqui o velocímetro, a autonomia da bateria e a indicação da seleção ali de qual marcha que você está utilizando aqui no carro. Não é um super painel, mas traz algumas informações bem relevantes. Hora da gente fazer aqui o nosso teste urbano. Vamos ver como é que o carro se comporta aí em tachão e lombada. Apesar de ser uma roda aro 20 polegadas, a gente viu que o pneu ali tem um pouquinho mais de altura, né? Porque esse carro faz alguns barulhinhos aqui quando ele começa a andar, o que é normal. Vamos alinhar aqui o pneu com o tachão. Gostei bastante do isolamento acústico, muito bom. Agora, a suspensão não é tão macia assim. Até que eu senti um chacoalho grande aqui dentro. Mas vamos combinar, né? Roda aro 20 polegadas e aqui nós temos um acerto um pouco mais esportivo do Zeekr X, né? Até pelo nível de potência que ele tem. Perdoável. Vamos lá, lombada 30 por hora, será que o carro vai bem? Gostei. Passou bem, não chacoalhou muito aqui dentro, não deu indicação de fim de curso, nada dessa situação aí na suspensão. Segundo a lombada, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Será que aqui vai bem também? Olha, eu achei que ia raspar ou bater. Não raspou e não bateu. Muito legal, hein? Piso desnivelado ali, terceira lombada. Vamos ver o que vai acontecer aqui no piso desnivelado. Bom isolamento acústico, carro confortável. Terceira lombada 30. Não bateu e não raspou. Zeekr X está me surpreendendo aqui no teste de lombada. Eu estava esperando bem menos, hein? Vamos ver quarta e última lombada. Pessoal, para mim foi uma tremenda surpresa o carro não bater e não raspar em nenhuma das lombadas. Me surpreendeu. Só a suspensão que acaba sendo um pouco mais esportiva, tá? Não é uma suspensão assim tão macia. Bom, vamos lá ver o sistema de câmera 360 graus, se funciona bem. Então, vamos acionar aqui a câmera. Olha que imagem legal aqui, né? Uma boa resolução aqui na parte superior. Tenho ali a linha de guia dinâmica, mas para fazer esse tipo de manobra, é mais legal a gente colocar essa câmera aqui perto da roda, né? Vamos alinhar a roda dianteira primeiro ali, ó, com o limite da guia, do cimento da guia. Vamos ver se a roda traseira também está alinhada. Ah, tem que vir um pouquinho mais para dentro aqui. Opa, aqui a dianteira foi demais. Deixa eu voltar aqui a dianteira, ó. Ah, agora sim. Agora ela tá certa. Deixa eu ver a traseira aqui. Até vou dar uma ré aqui para poder dar uma conferida, ver se realmente ficou bom. Se eu não fiquei muito perto da guia, que eu acho que eu fiquei perto. É, ainda bem que eu conferi aqui, senão já ia sair uma marcação errada aqui. Então, vamos lá de novo. Roda dianteira. Deixa eu alinhar aqui o carro direito com a roda dianteira, andar um pouquinho aqui para o carro ficar reto. Pronto, agora sim. Agora está alinhado direito. Olhando ali a roda traseira, as duas perfeitamente corretas. Vamos colocar aqui na imagem 360 e nessa dianteira aqui, até para vocês poderem acompanhar a manobra. Vamos lá, até o nosso ponto de referência aqui na rua. Parando, volante.
uma volta e um quarto para virar tudo volante muito leve. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, nesse ponto aqui a gente tem 90 graus. Ó, o sensor de estacionamento ali já acusando. E agora aqui encostou o pneu na guia. Então, engatando o ré, você vê aqui a linha de guia dinâmica. Vamos voltar aqui um pouquinho para não ter perigo de forçar o volante. Legal isso, né? Porque ele mostra o caminho que o carro vai percorrer e também o espaço que o carro vai utilizar. Então, se tiver algum obstáculo aqui do lado, você sabe que pode acabar pegando no obstáculo. Tem que acompanhar a linha de guia também na parte dianteira. E na hora de fazer a manobra, olha, usou bastante espaço, hein, pessoal? Bastante espaço mesmo, hein? Se colocar aqui a visão dianteira, você vai ver que eu saí do centro deslocado para a esquerda. É tamanho de SUV médio para grande, o que esse carro aqui utilizou aqui na nossa manobra. Mas, apesar dele usar bastante espaço, as câmeras funcionam muito bem. Você tem vários ângulos de visão aqui que você consegue utilizar. Volante bastante macio, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Desde que você tenha um pouquinho mais de espaço, não vai ser problema nenhum manobrar. E o carro surpreendeu no teste de lombada. Eu não estava esperando que um modelo desses, com essa proposta de esportividade que ele tem, e também por ser um carro elétrico mais pesado, que ele fosse tirar de letra que as lombadas como ele tirou. Para mim foi uma tremenda surpresa. E vocês, o que acharam? Falando dos assistentes à condução que esse carro tem, vamos começar pelo sistema de permanência de faixa, né, que ele já está configurado e ativo pela tela da central multimídia. Então, se eu soltar aqui minha mão do volante, vamos ver o que acontece. Eu vou forçar o carro aqui para fora da pista. Ó, ele já atuou para trazer para dentro. Ó. Novamente aqui no centro, mais uma vez atuou e trouxe para dentro da faixa. Esse aqui é o sistema de permanência, tá, pessoal? Aqui ele não está centralizando o carro, ele está apenas mantendo o carro dentro da faixa, mas eu vou dizer para vocês que mesmo não sendo o sistema de centralização, o bate-bate na faixa aqui é menor do que os outros carros. Então você comparar, dá um exemplo, comparar com o Jeep Commander, quando não tinha o sistema de centralização, ele fazia um bate-bate maior. Aqui não, aqui ele, apesar do bate-bate, ele tenta manter o carro um pouquinho mais centralizado. A gente também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Aí você deve estar pensando, onde será que aciona esse controle de cruzeiro, já que não são nos botões aqui no volante? Então, é diferente. É na mesma alavanca onde você usa ali, por exemplo, a seleção drive, neutro e ré. Então, como é que você aciona? Dá um toque para baixo bem forte aqui. Aí ele vai programar na velocidade que você estava. No caso, ele programou ali em 88 km por hora, que é a velocidade que eu estava. Aí, usando este botão que você tem aqui no volante, você vai dando toquinhos para cima para subir a velocidade ali de 5 em 5 km. Programei agora 120. Colocou para baixo, ele reduz a velocidade. Você também consegue controlar a distância em relação ao carro da frente. Apertando aqui para o lado direito, ele aumenta a distância. Para o lado esquerdo, ele diminui. Então, vou colocar aqui numa distância maior. Deixa eu dar seta e mudar de faixa. Tem um caminhão ali na minha frente, claramente andando numa velocidade inferior a 120 por hora. E olha, ele já está reduzindo a velocidade aqui do Zeekr. Tá vendo? Já estou aqui com 106, 105. Por quê? Porque eu coloquei a distância maior em relação ao veículo da frente. Vamos mudar de faixa. E olha aí, agora ele já vai acelerar aqui até os 120. Então o controle de cruzeiro adaptativo desse carro também funciona muito bem. Mas eu disse que o sistema de assistência era completo. Então, além do controle de cruzeiro adaptativo, também tem um sistema de centralização de faixa. Para isso, novamente, você vai vir aqui nessa haste e vai dar 2 toques para baixo. Aí vai aparecer ali, LCC ativado. E um volantezinho azul aqui no painel. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a minha câmera da frente, ó. Tá vendo aquele volantezinho azul ali? Então agora, além de eu ter o controle de cruzeiro adaptativo, eu também tenho o carro centralizado na faixa. Inclusive, deixa eu programar aqui 120. E olha aí. Centralizado direitinho. Mantendo a velocidade que eu escolhi. Agora não tem ninguém na minha frente, mas se eu quiser aqui eu posso diminuir a distância. Se ele perceber que eu estou muito tempo sem a mão no volante, ele dá um alerta. Aí você precisa dar um inputzinho aqui
o sistema continuar ativo. Mas olha, é bastante preciso. Eu já andei com esse carro aqui em outras situações, mesmo em vias rápidas, assim, dentro de cidade, vias que você anda ali a 50, 60, 70, né, de velocidade máxima. Eu gostei muito da precisão de funcionamento aqui dos assistentes à condução do Zeekr X. 0 a 100 aqui do Zeekr X, mas antes vamos fazer algumas mudanças aqui no carro, né? Aqui no menu de condução, vou colocar aqui o carro em modo esporte, direção elétrica também, assistência em modo esporte. Bom, um carro é 100% elétrico, não precisa desligar o ar-condicionado, porque ele não vai fazer diferença nenhuma, né? E largadinha estolada, né? Freio, acelerador, tirar o pé do freio. Nossa, que patada! E 100 por hora. Consegui aqui 3,89 segundos. É muito bom. Bora repetir o 0 a 100, só que eu vou colocar agora o carro na aceleração conforto, direção elétrica conforto, e o resto a gente não mexe, né? Não precisa nem mexer em programa de estabilidade, já que é tração integral, o carro não escorrega. Freio, acelerador, tirando o pé do freio. Ah, já saiu mais manso. Isso deu para perceber. E a aceleração de 0 a 100 nesse modo, 5,66. É um número excelente, mas não é a mesma patada do modo esporte. E a velocidade real versus a velocidade mostrada. Vocês estão vendo aí na câmera de precisão que o carro está indicando 119. Mas quando a gente faz aqui o comparativo, olha só. Ele está reduzindo a velocidade porque ele está vendo o carro aqui à frente. Mas praticamente não existe erro entre a velocidade mostrada e a velocidade aferida. Um erro aqui de 1 km por hora. Dá para dizer que o velocímetro do veículo aqui é muito preciso. Hora de fazer aqui o teste de carregamento com o Zeekr X. Acabei de rodar com o carro na estrada, eu estou com a bateria ali em 43% e o carro está prevendo mais uma autonomia aí de 100 km. Quando a gente olha aqui no computador de bordo, a minha última distância percorrida quando eu zerei foi 70 km, 53 minutos de viagem, e eu consegui uma média aqui de 18,5 kWh para cada 100 km. É um consumo baixo para um carro dessa potência. Inclusive aqui pelo aplicativo eu também consigo ver aí o percentual da bateria, que você vê que bate exatamente com a informação que a gente tem aqui na tela da central multimídia. Vamos ver o tempo de carregamento testando com duas potências diferentes. Então, sempre lembrando, esse lado aqui do meu carregador tem uma potência máxima de 7 kW, porque ele está montado aqui num sistema bifásico de 110, são duas fases de 110 mais o terra, que seria equivalente a um monofásico 220. E o outro lado do carregador, que entrega potência máxima de aproximadamente 21 kW, aí aqui eu tenho um sistema trifásico 380, onde cada fase é 220, usando aí um transformador elevador. Então vamos ver quanto tempo que o carro vai levar para carregar com cada uma das potências. Usando aqui uma potência de 6,7 kW, olha só, a gente vai levar aqui aproximadamente 6 horas e 9 minutos para completar totalmente a bateria, né? Então a bateria aqui em 43%, você vê que essa não é exatamente a potência ideal para você realmente utilizar nesse carro. E quando a gente usa o trifásico 380, olha aí, entregando para o carro 19,8 kW. Inclusive a gente tem aqui a informação detalhada de 373 volts com quase 31 amperes. E aí o que acontece? Olha o tempo de carregamento, cai aí para 1/3, apenas 2 horas e 2 minutos para fazer a carga completa da bateria. Lembrando, Zeekr X é um dos pouquíssimos carros no mercado brasileiro que aceita 22 kW no padrão de corrente alternada. Aqui na tela da central multimídia do Zeekr X você tem muita informação interessante, começando pela corrente que o carro está recebendo, um pouquinho mais que 31 amperes, a tensão 364 volts, potência de carregamento e aqui a velocidade, ou seja, quantos quilômetros que o carro está conseguindo repor a cada hora, ou seja, 95 quilômetros por hora. E aqui nós temos também a autonomia estimada e a indicação de carregamento, que no caso aqui está configurado para 100%. Mas se você quiser parar o carregamento, como é que você faz? Você vem aqui nesse menu, vem aqui na opção carregar
e descarregar. Você está vendo nessa tela aqui? Você tem essa opção aqui, ó, parar de carregar. Aí ele vai parar o carregamento, inclusive fazer a liberação da tomada do carregador. E será que o Zeekr X consegue aceitar uma recarga de 150 kW? É isso que eu quero descobrir. Para isso, eu vim aqui no carregador mais potente da rodovia Castelo Branco. Recentemente inaugurado é esse carregador aqui, que é assinado pela Porsche, carregador da GreenV. Como é que funciona aqui? Essa é uma estação de 150 kW. Esse lado é exclusivo para veículos Porsche. Nem adianta eu tentar colocar o carro aqui para carregar, que ele não carrega. Mas esse outro lado aqui da GreenV, aí sim, eu posso colocar o carro para carregar. Será que o Zeekr X vai aceitar aí os 150 kW de potência? Vamos descobrir agora. Zeekr aqui com 33% de bateria. E olha, para conseguir chegar aqui com a bateria tão baixa, eu precisei acelerar um pouco mais o carro na estrada. Só para vocês terem uma ideia, os últimos 25 quilômetros que eu fiz em 19 minutos, olha só, gastaram aqui 34,2 kWh para cada 100 km. Foi um consumo bem elevado, mas isso para a gente conseguir chegar aqui com a bateria um pouco mais baixa. E com 33% a gente está bem dentro da faixa onde supostamente o carro vai aceitar aí potência máxima do carregador. Vamos ver quanto tempo vai levar para carregar. E olha aí, pessoal, o Zeekr já conectado aqui no carregador, mas vamos conferir os detalhes. Então, a potência que está chegando no carro é de 81 kW, você vê que a corrente de saída ali está em 200 amperes, voltagem de saída em 408, corrente de demanda 200 amperes. Se a gente olhar no painel do carro, olha aqui, também de novo, a corrente em 197, 406, 80,3 kW e repondo aí 282 quilômetros para cada hora, mas a gente não chegou no 150. E mais uma atualização aqui no carro, pessoal. Olha aí, a potência de carregamento agora em 77,5 kW. Mas o que me chamou a atenção aqui, porque a corrente de carregamento caiu. Dá uma olhada só. Temos agora aqui com 180 amperes, já não estamos mais com os 200 e o carro ainda não chegou nos 80% de carga. Então você vê que ele já reduziu aqui a capacidade de carregamento ainda bem antes dos 80%, que é normalmente o que acaba acontecendo. Atualizando aqui o carregamento, olha só, a potência agora está bem mais baixa, 63 kW. Você vê que a capacidade de carregamento caiu. E quando a gente olha aqui no carregador, olha aí a corrente de saída, 146 amperes com a potência de 64 kW, mas o detalhe é que a bateria ainda está em 70%, ou seja, já caiu a corrente, mas ainda está longe daqueles 80% que é normalmente quando a carga fica um pouco mais lenta. Você vê que o Zeekr X está deixando a carga mais lenta um pouco antes. Bateria em 98%, ainda faltam 4 minutos para concluir o carregamento. Potência agora de apenas 7,8 kW com 16 amperes, né? Potência de carregador de corrente alternada e dos mais simples ainda. E quando a gente olha aqui no aplicativo da GreenV, que tem aqui o relatório completo, olha só quanto tempo de recarga, pessoal. Já estamos aqui com quase 1 hora de recarga. Eu, particularmente, esperava que isso aqui fosse mais rápido, né? Então tem a questão do cabo aqui do carregador está limitado em 200 amperes, então a gente não chega nos 150 kW. E a curva de carregamento desse carro aqui ficou bem lenta depois que ele passou aí dos 70%. Duas coisas que eu preciso verificar aí com as duas empresas, com a Zeekr e com a GreenV. Observando aqui o gráfico de carregamento do Zeekr X, do teste que a gente fez no carregador da GreenV na Quinta do Marquês, a gente observa que o máximo de potência que a gente conseguiu aqui foi 87 kW. Apesar do carro aceitar 150 kW, o que acontece é que, para isso acontecer, temos que ter um carregador que entregue mais que 200 amperes no cabo.
Porque como o Zeekr X é um carro de 400 volts, uma rede de 400 volts, quando você tem a limitação em 200 amperes, é essa potência máxima que você tem. Então, para conseguir o carregamento em 150 kW no carregador da GreenV, a gente tem que estar com um carro que tem uma rede de 800 volts, que não é o caso do Zeekr X. Mas olhando o gráfico aqui, a gente também percebe que o gerenciamento de carregamento do Zeekr X é muito conservador. Por quê? A gente tem aqui o pico de 87 kW, mas se a gente olhar no gráfico até aqui embaixo, você vai perceber que ele só conseguiu atingir aí a potência máxima do carregador até cerca de 60%. Chegou em 60%, aí teve mais um outro momento com uma boa potência, aqui em 79%, mas chegando a 66%, ele já caiu novamente para 66 kW, e depois aqui, chegando em aproximadamente 75, 76%, ele caiu para 47%. Então, na prática, o carregamento mais rápido do carro aconteceu aqui até cerca de 87%, que aqui a gente ainda tinha 40 kW de potência. Depois você percebe que a potência máxima ficou em 20, caiu para 16 e por fim 8, ou seja, isso aumenta o tempo de carregamento. Então se você está fazendo uma viagem que é um carregamento mais rápido, a gente vê que o Zeekr X só vai ter esse carregamento relativamente rápido até cerca de 87% da bateria. E aqui nesse outro gráfico a gente consegue ver justamente o gráfico de tensão. Aqui em azul, você vê que aqui nós temos 400 volts e a tensão vai subindo até a carga máxima da bateria. Chega a passar um pouco aqui de 450 volts. Entretanto, a corrente ela vai caindo e a corrente é a principal responsável aí pela potência do carregador. Então, na prática, se você quer verdadeiramente carregar esse carro rapidamente, você vai conseguir fazer isso até ali cerca de 85, 88%. Depois, a capacidade de absorção de energia por parte do carro fica menor e acaba levando mais tempo para recarregar. E aqui já na conclusão do vídeo, mas antes precisamos saber o seguro, e para isso mais uma vez eu contatei a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro para a gente. Sempre lembrando que o seguro está atrelado ao CPF da pessoa que contrata e também da área de circulação do veículo. Portanto, isso acaba alterando. Mas considerando aqui o típico usuário e também aqui a nossa área de circulação, o seguro desse carro por ano não ficou tão barato assim, R$ 4.400. Mas o que assustou um pouco foi a franquia. Porque mesmo ela reduzida em 50%, na eventualidade de uma batida acontecer alguma coisa aqui com esse carro, e você ter que pagar a franquia, R$ 17.000. Então você vê que ainda é um carro que tem uma franquia um pouco elevada, mas afinal de contas é um modelo bastante exclusivo. E falando aqui de garantia, como é que funciona? A garantia do carro é de 5 anos ou 150 mil quilômetros, aquilo que ocorrer primeiro. Já a bateria, ela tem uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros, também aquilo que ocorrer primeiro. A garantia em matéria de tempo, ela é boa, tá na média aí do que a gente costuma ver no mercado. Inclusive a própria garantia do carro às vezes um pouco maior do que outros modelos que a gente conhece. Porém, a garantia de quilometragem, essa não é tão alta assim. A gente sabe que existem concorrentes que oferecem garantias maiores em matéria de quilometragem. E já que a gente está falando aqui de tempo, olha só, o pacote 5G nesse carro é grátis por 3 anos. Então, nesse pacote você vai ter aí a conectividade do aplicativo com o carro e também a possibilidade de usar o Wi-Fi lá dentro e até mesmo instalar aplicativos na tela da central multimídia. E o preço? Quanto custa? Pois bem, o Zeekr X é vendido em 2 versões. Tem a Premium, que é a de entrada, que tem um pouco menos de equipamento, só tem um motor elétrico traseiro e menos potência, que é vendida por R$ 299.000 aproximadamente. E essa daqui que é a Premium. E quanto custa o Zeekr X? Existe a versão de entrada, que é a Premium, tem menos equipamentos, menos potência, motor elétrico somente no eixo traseiro, e ela é oferecida por R$ 299.000. Já esse que eu mostrei aqui para vocês no vídeo é o Flagship, é o topo de linha, com 2 motores elétricos e o pacote completo de equipamentos. Esse carro aqui tem o preço público sugerido de R$ 339.000. Se a gente olhar
quando a gente compara até para outros veículos 100% elétricos, ele não é caro. Porque aqui a gente tem um conjunto de equipamentos invejável, um desempenho que impressiona mesmo em matéria de desempenho, nada mal o desempenho desse carro, e ele não é assim tão caro. Se a gente for olhar para outros veículos 100% elétricos que entregam o que o Zeekr X entrega, certamente eles serão mais caros. Eles estarão aí na casa dos 400 mil reais para cima. Então a gente vê aqui um custo-benefício muito interessante desse carro. Mas tem um porém, são pouquíssimas concessionárias no Brasil. E a Zeekr quer esse posicionamento, ela quer um produto aqui realmente bastante seletivo. Eles não querem aumentar o volume e a distribuição. É realmente para quem quer ter o carro. Por isso, são apenas 10 concessionárias espalhadas pelo Brasil. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.